tudo bem? Aqui é Gustavo Strobel e hoje eu vou falar um pouco sobre processos administrativos na retenção da emissão do visto. Isso é uma coisa que não estava acontecendo com frequência até recentemente. O único caso que havia acontecido no nosso escritório em 3 anos foi de um cliente cujo exame médico não havia chego a tempo da entrevista e o oficial, na época, falou que ia ficar retido para processo administrativo. E o cliente, claro, ficou super nervoso, ficou super chateado, a gente tentou acalmar ele e, de fato, 2, 3 semanas depois, chegou o passaporte com o visto colado para ele por causa desse atraso do exame médico. Isso tudo aconteceu com a gente até hoje. Tá? Recentemente aconteceu do casamento de um outro cliente ter ido para esse processo administrativo. O que é isso? Eles querem mais evidências, eles querem ter certeza de que o relacionamento existe e que ele realmente é fidedigno. Normal, pode acontecer, né? E de fato, isso pode ser um processo administrativo? Sim, isso pode ser um processo administrativo, né? E o que a gente tem ouvido falar de algumas pessoas que fazem personal plan e professional plan, não dá para saber se é verdade, porque vocês sabem, tem muita narrativa no meio, né? Tem muitas percepções erradas do que está acontecendo. Às vezes a pessoa está muito nervosa, muito emocional durante a entrevista e ela pode se enganar na compreensão do que aconteceu. Mas o que foi dito para algumas pessoas da comunidade, não foi para nenhum cliente nosso, como o cliente havia feito um personal plan e ele dizia que ia trabalhar como, por exemplo, como dentista, e como ele não tinha licença para trabalhar como dentista do board americano, por que ele deveria ganhar o green card? Isso foi uma coisa que apareceu na comunidade, não dá para saber o quão verídico é essa narrativa, né? Mas é um caso que apareceu aí. Nosso escritório não teve nenhum problema disso até hoje, até porque nós trabalhamos mais com o business plan, nós só fazemos personal plan quando a pessoa pede, ou quando a pessoa é um médico que quer trabalhar numa área de carência, trabalho mais construído, num personal plan mais relacionado com um lugar específico dos Estados Unidos, né? Então não aconteceu com a gente ainda. Então a gente não tem muita informação para dizer sobre esse assunto. Se aparecer uma coisa no futuro, eu vou fazer um vídeo tal comentando mais sobre o assunto. Mas o que me parece é que esse procedimento administrativo que vem acontecendo é que eles querem ter certeza que a pessoa é aquela pessoa. Algumas coisas que me fazem pensar que eu poderia sugerir para você que está fazendo sozinho o teu pleito. Tome cuidado quando você vai afirmar coisas a teu respeito nos formulários, quanto à tua formação, etc e tal. Seja o mais fidedigno possível. Não tente aumentar a tua qualificação de nenhuma maneira para evitar qualquer tipo de incongruência na entrevista. Tendo dito isso, até hoje todos os nossos clientes tiveram os vistos aprovados. O nosso escritório não tem nenhum visto revogado ou algum visto que foi negado em entrevista. Tá? Isso que a gente pode dizer por enquanto, né? O que mais aconteceu essa semana? A gente teve o 3º advogado aprovado em sequência com Business Plan. A gente achou umas áreas de mérito para advogados muito boas, tem aprovado muito bem. Outra coisa que aconteceu foi, a gente teve a 5ª aprovação esse ano de Premium Process. A Premium Process está indo muito bem para o nosso escritório. Eu sei que tem outros escritórios dizendo que eles têm recebido RFE com Premium Process. Pode ser simplesmente variação na média, pode ser simplesmente sorte de qual oficial que pega lá em Nebraska o teu pedido para avaliar. Pode. Não dá para se tirar conclusões definitivas, mas o fato é que o Premium Process tem funcionado muito bem para a gente. Estamos com 100% de aprovações para pedidos de Premium Process, não só no B2NW, mas também no pedido de L1 até agora em 2023.